Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Aline Pestana, aqui de Salvador, Bahia, e com muita alegria eu vou compartilhar com vocês agora a nossa aula sobre fundamentos bíblicos para o ensino infantil, para os alunos do grupo Carolita Protege, e o curso é a Bíblia e o Ensino Infantil, inspirando gerações com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela tem um poder de transformar, de ensinar aquilo que é verdadeiro, de apontar o caminho, de corrigir, de capacitar para toda boa obra. E é por isso que o ensino das Escrituras Sagradas tem um papel de extrema importância no desenvolvimento espiritual de uma criança. Não podemos pensar em evangelismo de crianças, em discipulado de crianças, se não utilizarmos a palavra de Deus como fonte primária. A palavra de Deus é a base para todo ensino e crescimento espiritual. E principalmente hoje, nesse mundo que vivemos de valores distorcidos, de mentiras e de ideologias, né, as nossas crianças elas só permanecerão firmadas no Evangelho, se forem instruídas de fato à luz da palavra de Deus. Quando nós olhamos para os heróis da fé, para aqueles que derrubaram gigantes como Davi, para os que fecharam a boca de leões como Daniel, aqueles que foram lançados na fornalha, nós percebemos que a infância de cada um deles foi regada de ensinamentos com base nas Escrituras. Eles conheciam Deus da Bíblia, eles tinham a sua fé fundamentada na palavra. Eles foram ensinados sobre a sua identidade e o que realmente tem valor para a eternidade. É por isso que esses personagens não abriram mão da sua fé. Daniel, por exemplo, ele preferiu obedecer à palavra de Deus, ser fiel aos seus princípios e valores, do que experimentar os manjares da Babilônia. Moisés também, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 24 a 27, que Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Será que nós estamos investindo nessa geração? Será que estamos oferecendo um ensino eficaz com base na fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de inspiração, que é a palavra do nosso Deus? As crianças precisam de uma base sólida dos ensinamentos bíblicos. Elas precisam conhecer os princípios, os valores que estão na palavra e não apenas se acostumarem a ouvir as histórias clássicas de personagens bíblicos. Elas precisam também conhecer a Deus, a palavra e o Deus da palavra. Então, quando a gente fala em ensino, é bom sempre lembrar das palavras de Jesus, que estão lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nesse versículo, nós destacamos aqui os dois verbos, ensinar e guardar. Quem discipula crianças deve ensiná-las a guardarem todas as coisas que Jesus ordenou. Onde essas coisas estão escritas? Nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. O processo espiritual na infância ele deve ser completo, deve contemplar aí o evangelismo da criança, o discipulado, a proteção, E a primeira etapa de todas elas é o evangelismo. As crianças precisam de salvação. E isso só vai acontecer através do poder transformador da palavra de Deus, conforme Romanos 1,16. Após o novo nascimento, as crianças também precisam ser discipuladas e pastoreadas. Não adianta ganhar as crianças para Cristo e não discipulá-las, não pastoreá-las. É necessário investir nesse crescimento espiritual. E a Bíblia é o maior e mais importante recurso, instrumento para a educação cristã na infância. Todo o ensino deve estar fundamentado na palavra. Livros, recursos visuais, filmes, músicas, são apenas instrumentos que vão complementar o discipulado. Porém, a palavra é a base, a palavra é o mais importante recurso que você deve utilizar. Quem ensina, por isso mesmo que quem ensina crianças, quem ensina a palavra de Deus para as crianças precisa ser cheio da palavra. Essa palavra precisa queimar no coração de quem está ensinando. Então, mais do que nunca, mais do que qualquer outro público, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para transmiti-la para as crianças. Transmiti-la para as crianças. Tratando agora da influência da palavra de Deus no caráter da criança,
A infância é o período de vida da criança que vai do seu nascimento até os 12 anos de idade. Essa é uma fase de extrema importância para o desenvolvimento infantil, onde os primeiros vínculos afetivos são formados da criança, as regras de convivência são estabelecidas. Né? As pesquisas em neurociência mostram que na primeira infância, dos 0 aos 6 anos, se estabelece a arquitetura básica e a função do cérebro. Né? Esse período inicial vai afetar o estágio seguinte do desenvolvimento, assim como os próximos estágios. Então, temos a convicção de que todas as experiências vividas pela criança no período da infância influenciam e têm repercussões nas outras etapas da sua vida. Esse desenvolvimento na infância é que vai fortalecer e vai fornecer a base para o aprendizado, habilidade, caráter e o comportamento também do indivíduo. É na infância que as maiores janelas de oportunidade estão abertas. Quanto mais cedo nós iniciarmos, então, esse processo de formação do caráter das nossas crianças com base na palavra de Deus, mais firme e sólido vai ser o fundamento da fé de cada uma delas. Quanto à responsabilidade dos professores, dos pais em ensinar a palavra de Deus com consistência, nós temos aqui Deuteronômio capítulo 6, onde Deus ordena ao povo, por meio de Moisés, que instrua os filhos conforme as palavras da lei. Os pais deveriam falar sobre a lei aos filhos em todo o tempo e com persistência, inculcando as verdades da palavra de Deus no coração dos filhos. Os pais são os principais responsáveis pela formação moral, sexual e espiritual dos filhos. E por que os pais? Porque Deus é um Deus de gerações e deseja firmar uma aliança conosco e com nossos descendentes. Então, os filhos são a herança do Senhor. Essa herança deve ser cuidada e administrada. Isso significa perpetuar a fé por meio das gerações. Uma geração vai contar a outra geração os louváveis feitos do Senhor. Isso através das escrituras sagradas. Já a igreja atua como coadjuvante, como auxiliadora, como cooperadora nesse processo espiritual na infância. Mas em ambos os casos, a palavra de Deus sempre será a bússola, o fundamento e o maior recurso daquele que ensina. Pois a palavra é apta para ensinar, ela é apta para formar discípulos, apta para gerar vida. A palavra de Deus é a verdade, é o alimento, é proteção. A palavra de Deus dá direção, gera multiplicação e é eterna. A infância, portanto, é o melhor período para investir espiritualmente na vida de uma pessoa. É a fase aí, a janela dos 4 aos 14 anos, que é a maior faixa de conversão do ser humano. E há uma urgência nessa missão aí de inculcar a palavra no coração das crianças, de evangelizar, de discipulá-las, porque quanto mais a idade avança, mais os corações ficam endurecidos por causa do engano do pecado, como está lá na parábola do semeador. Mas o coração de uma criança é uma terra muito fértil. A missão do líder, do pastor de crianças, da pastora de crianças, é levar essa semente poderosa, que é a palavra de Deus, para uma terra fértil, receptiva à boa semente, que é o coração da criança. Esse coração está prontinho para ser semeado, tratado, adubado e fortalecido. Amém? Que você seja esse instrumento de Deus para inculcar no coração da criança, na mente, a palavra do Senhor, todos os dias da sua vida.